E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse encontro, apresentaremos a ideia de razão e proporção. Então, já aproveita para deixar aquele like e se inscrever em nosso canal, o Prof. Taon com Gilberto Teixeira. Vamos nessa! Então, olha só, pessoal. Matematicamente, a razão entre dois números reais, A e B, com B diferente de zero, é dada pelo quociente entre eles. Dessa forma, a escrita A sobre B, ou ainda A está para B, representa uma razão, onde o A é chamado de antecedente e o B é conhecido como consequente. Dessa forma, a razão destacada pode ser simplesmente interpretada como uma divisão. Isso mesmo, razão nada mais é do que uma divisão. Por outro lado, é importante sabermos que o conceito de razão é a forma mais comum e prática de realizarmos uma comparação relativa entre duas grandezas. Assim, ao dividirmos uma grandeza por outra, estamos comparando a primeira com a segunda, que passa a ser a base da comparação. Vejamos então um exemplo. Olha só, em um treino de pênaltis, um jogador converteu 12 de 18 cobranças realizadas. Qual a razão entre o número de gols e o total de cobranças? Uma solução para esse problema consiste em realizar a divisão entre as grandezas empregadas, ou seja, o número de gols e o total de cobranças. Dessa forma, nós temos 12, que é o número de gols, será dividido pelo total de cobranças, 18. Pronto, essa divisão representa a razão desejada. Mas para efeito de interpretação, nós precisamos simplificar essa fração. E nesse caso, nós podemos realizar essa simplificação por 6. 12 dividido por 6 é igual a 2 e 18 por 6 é igual a 3, obtendo assim a fração irredutível. Dessa forma, é importante compreender qual o real significado dessa escrita, ou melhor, dessa razão. Então, olha só, 2 está para 3, ou 2 sobre 3. Isso significa que a cada 3 cobranças realizadas, esse jogador consegue converter 2 em gols. Vejamos um outro exemplo, olha só. Uma notícia veiculada em algum meio de comunicação afirma o seguinte: 20 mil candidatos se inscrevem no concurso que oferta 40 vagas ao cargo de delegado. É natural aos candidatos inscritos nesse concurso desejarem saber qual a concorrência para o cargo ao qual estão almejando a vaga. Nesse sentido, calcular a concorrência significa verificar qual é a razão entre o número de candidatos inscritos pelo quantitativo de vaga. Ou seja, nós precisamos realizar a seguinte divisão: 20 mil, que é o número de candidatos inscritos, por 40, que é o número de vagas. Mais uma vez, precisamos aqui realizar as possíveis simplificações até obtermos o que nós chamamos de fração irredutível. E nesse caso, vamos simplificar numerador e denominador por 40, ou antecedente e consequente por 40. Ah, Gilberto, mas nesse caso eu não simplificaria dessa forma. Eu não enxergo diretamente que essa divisão pode ser feita por 40. Tem algum problema se eu dividir por um outro número? Por 2, por exemplo? Pode. Não tem problema nenhum você seguir com essa simplificação gradativamente, desde que chegue até a fração irredutível, tudo bem? Que nesse caso é obtida diretamente simplificando por 40. 20 mil por 40 vai dar 500 e 40 por 40 nós vamos obter 1, encontrando assim a razão 500 por 1, ou 500 está para 1.
O que significa dizer, como base dessa comparação, que nós temos 500 candidatos para uma vaga, ou ainda, a cada vaga desse cargo, há 500 pessoas concorrendo por ela. Agora olha só, a ideia de utilização de razão é tão natural em nosso dia a dia que em muitos casos passa despercebido. Por exemplo, ao realizar uma viagem e desenvolver uma velocidade média, vamos supor, 120 km por hora, o que significa esse indicativo no velocímetro do seu veículo? Bom, 120 por hora, 120 km a cada hora. Observe que nós estamos utilizando aí a ideia de razão para compararmos duas grandezas. Distância, que seria os 120 km, pelo tempo, que no caso seria 1 hora. Ou seja, a cada hora eu consigo percorrer 120 km. Uma outra ideia é quando nós vamos abastecer. Por exemplo, ao checar na bomba de combustível, vamos supor aqui R$6 por litro seja o preço do combustível. O que significa isso? Bom, mais uma vez nós estamos aplicando aí a ideia de razão. Eu estou comparando duas grandezas, que é o preço pelo volume, no caso litro, R$6 por litro. Quer dizer que para cada litro eu vou ter que desembolsar uma quantia de R$6. Ou ainda, por exemplo, para determinarmos a concentração de habitantes em uma determinada cidade, que é o que nós chamamos de densidade demográfica, que nada mais é do que uma razão. Razão entre quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. Então eu estou comparando o número de habitantes, que é um quantitativo, com uma área, né, que no caso seria quilômetros quadrados. Ao preparar uma receita, baixei na internet uma receita, mas a receita é para 5 pessoas. Acontece que eu desejo prepará-la apenas para 3. Nesse sentido, eu vou precisar utilizar as ideias de razão para realizar o preparo dessa receita. Olha só, eu também posso utilizar a ideia de razão para decidirmos qual a melhor compra. No caso aí, por exemplo, eu coloquei uma bandeja de carne. Suponha que no açougue da sua cidade, o preço do quilo da carne custa R$40. Então, R$40 por quilo. E ao chegar em um supermercado, eu encontro uma bandeja dessa com uma quantidade de carne custando apenas R$32. Mas veja bem, eu não sei qual o quantitativo de carne, por qual quantidade de carne eu estou pagando essa quantia. Mas geralmente, próximo do código de barras, consta a informação que é suficiente para retirar essa minha dúvida. E essa informação é a razão do preço pelo quilo. Então vamos supor que nessa bandeja de carne tem a seguinte informação: R$50 por quilo. Opa, então dessa forma eu já consigo verificar que sai muito mais em conta comprar lá no açougue. Olha só, a ideia de razão também é utilizada quando eu aplico escalas. No caso, eu coloquei um mapa para lembrar a ideia de escala cartográfica. Na construção de mapas ou na produção de mapas é utilizada a ideia de razão. O que seria uma escala? A escala nada mais é do que uma divisão, uma razão da medida que eu vou utilizar no desenho pela medida real. A ideia de escala também é muito utilizada pelos arquitetos em seus mais variados projetos. Então, olha só, pessoal, vejamos agora uma ideia mais trabalhada sobre a utilização de razão. O problema diz o seguinte: uma torneira funcionando sozinha enche um reservatório em 3 horas. Uma outra torneira funcionando sozinha enche o mesmo reservatório em 6 horas. Em quantas horas as duas torneiras funcionando juntas enchem esse reservatório? Vejamos então uma solução para esse problema. Então olha só, pessoal, uma solução formal para esse problema envolve a ideia de vazão. O que seria vazão? Bom, vazão nada mais é do que uma divisão e, portanto, uma razão entre duas grandezas.
o volume e o tempo, tá? Então nós precisamos descobrir qual é a vazão de cada uma dessas torneiras, tudo bem? Então olha só, pessoal, nós sabemos que a primeira torneira, vamos registrar essa informação, ela enche esse reservatório, de acordo com o problema, em 3 horas. Então vou fazer o seguinte, olha, utilizando a ideia de vazão. Eu posso afirmar que a torneira 1, colocar aqui dessa forma, a torneira 1, qual é a vazão da torneira 1? Qual é o volume do reservatório que essa torneira está enchendo? Bom, eu não sei, né, qual é esse volume, então eu vou representar aqui por uma incógnita. Então a vazão da primeira torneira é o volume pelo tempo, que é 3. De modo análogo, nós podemos simbolizar a vazão da torneira 2 pela seguinte razão. Qual é o volume que ela enche? Como o reservatório é o mesmo, então volume é X. Em quanto tempo? Aí a segunda torneira ela já leva, de acordo com o problema, 6 horas. Tá, mas o que eu desejo saber é em quantas horas as duas torneiras juntas vão encher esse reservatório. Isto é, nós vamos calcular a vazão das duas torneiras juntas. Ou seja, eu preciso descobrir qual é a vazão da torneira 1 somado com a torneira 2. Agora é só uma questão de substituição. Acompanhe, olha só. Então aqui nós temos o seguinte, vazão da torneira 1. Nós sabemos que é X sobre 3 somado com a vazão da torneira 2, que nós sabemos que vale X sobre 6. Acontece que o resultado dessa conta, o resultado dessa soma é uma vazão. E nós sabemos que vazão é dada por, bora lá, vazão é dada por quem? Volume pelo tempo. Qual é o volume do nosso reservatório? É X. E o tempo? Bom, o tempo é justamente o que eu quero descobrir. Vou colocar aqui como H. Nesse sentido, para solucionar o nosso problema, basta resolvermos a seguinte equação. Nesse tipo de equação fracionária, em que a incógnita que aparece no numerador é a mesma, nós já poderíamos aqui proceder com a eliminação dessa variável, ficando em cada uma dessas frações o numerador 1. Mas vamos supor que nós não conhecemos esse detalhe, tá bom? Vamos resolver da forma como a equação está apresentada aí. E uma ideia prática para a resolução dessa equação seria multiplicar toda ela pelo seu menor múltiplo comum, que no caso é o 6H. Tudo bem, professor, mas como encontrar que o menor múltiplo comum dessa equação fracionária é o 6H? Bom, é simples, olha só. Nós temos que um denominador é 3, o outro é 6 e o terceiro denominador é H. Vamos fatorar para obter o menor múltiplo comum. Então, dividindo aqui tudo por 3, nós vamos ter 1, aqui vai dar 2 e o H não dá para dividir, você repete. Dividimos agora tudo por 2, nós temos 1, né? E aqui vai dar 1 e o H você repete. E agora, o único fator possível é o próprio H. Repete-se o 1 e o H dividido por H é igual a 1. E agora, multiplicando os fatores obtidos, nós vamos encontrar como MMC o 6H. Tudo bem? A outra forma mais prática, sim, como o 6 é múltiplo de 3, então o MMC desses dois fatores seria o 6. Agora bastaria incluir o termo H, ficando assim como MMC o 6H. Então olha só, pessoal. Ao multiplicar cada uma dessas parcelas dessa equação fracionária por 6H, 6H multiplicado por x sobre 3, 6H multiplicado por x sobre 6 e o 6H multiplicado por x sobre H, nós vamos obter a seguinte equação.
6h vezes x sobre 3 mais 6h vezes x sobre 6 igual a 6h vezes x sobre h. A ideia de multiplicarmos toda essa equação pelo seu MMC consiste na eliminação desses denominadores. Isso será possível compreender agora. Olha só, nós podemos simplificar esse 6 com esse 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. Nós podemos simplificar aqui o 6 com o 6. Tá? E na última, nós podemos simplificar esse h com um h. Restando assim, para a nossa equação, 2hx, então 2hx na primeira parcela. Observe que nós não temos mais fração. Aqui na segunda ficou h vezes x, ou seja, hx. E na terceira, nós temos aí que ficou 6x. Bom, como aqui nós temos termos semelhantes, né, mesma letra, hx, nós podemos somar. Para isso, basta lembrar que tem um coeficiente 1 aqui, tá bom, pessoal? 2hx mais 1hx, então nós vamos obter como resposta 3hx é igual a 6x. E olha só, nosso objetivo é encontrar o tempo, né? Então, nosso objetivo é encontrar o h. Então, nós vamos isolar essa variável, passando esse 3x que está multiplicando lá para o segundo membro. Está multiplicando, passa dividindo. Então, o h, que é a variável que nós devemos isolar, será igual a quem? 6x dividido por 3x. E aqui nós podemos eliminar x com x, de modo que 6 dividido por 3 é igual a 2. Encontrando assim a resposta do problema. As duas torneiras juntas encherão esse tanque em 2 horas. Vejamos agora a ideia de proporção. Proporção pode ser definida como uma igualdade entre duas ou mais razões. Matematicamente, dizemos que os números reais A, B, C e D, com B e D diferente de zero, estão em proporção, na ordem dada, se a razão entre A e B for igual à razão entre C e D. Isto é, nós temos A está para B, a razão entre A e B é igual à razão entre C e D. Uma leitura aqui seria A está para B, assim como C está para D. Observe que nós temos aí uma igualdade entre duas razões. E a essa igualdade nós damos o nome de proporção. No emprego dessa ferramenta matemática, precisamos conhecer duas propriedades essenciais. Olha só, a primeira delas é natural. Ela pode ser conhecida como o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou ainda como uma multiplicação cruzada. Veja bem, o que nós temos dessa proporção é que se eu multiplicar o A com o D, o resultado dessa multiplicação deve ser igual ao produto B com o C. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Mais uma vez, nós temos aí também uma multiplicação cruzada. Uma outra ideia, em toda proporção, se eu montar uma nova razão, de modo que o meu numerador é dado pela soma dos antecedentes e o denominador é dado também pela soma agora dos consequentes, essa nova razão mantém a proporção. Como assim, Gilberto? Olha só, acompanhe. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, olha, nós temos aqui uma proporção e eu vou montar uma nova razão, de modo que essa nova razão, tu vai somar os antecedentes, ou seja, o A com o C, e os consequentes, ou seja, o B com o D.
Essa nova razão, pessoal, ela mantém a proporção, ou seja, continua igual, né? E de modo análogo, nós podemos aplicar essa mesma ideia efetuando uma subtração entre os antecedentes e os consequentes, obtendo uma nova razão, de modo que essa nova razão mantém a proporção. Olha só, eu posso efetuar A menos C e B menos D. E eu vou obter dessa forma uma nova razão, onde essa nova razão mantém a proporção. Vejamos alguns exemplos para a aplicação dessas propriedades. Exemplo número 1. A empresa Beta possui em seu quadro 400 funcionários homens. Se a relação entre o número de homens para o número de mulheres é de 5 para 2, quantos funcionários essa empresa possui? Vejamos uma solução para esse problema. Então, olha só, pessoal, de acordo com o problema, a relação entre o número de homens para o número de mulheres é de 5 por 2, né? O 5 para 2. O que significa dizer, através da ideia de proporção, que o número de homens está para 5, estou denotando homens aí pela letra H, assim como o número de mulheres, que eu vou utilizar aqui a letra M, está para 2. Agora observe que como o quantitativo de funcionários homens é 400, nós podemos realizar essa substituição aqui na proporção, obtendo assim a seguinte equação. 400 está para 5, assim como M está para 2. E olha só, aqui nós temos duas opções. Nós podemos simplificar primeiramente essa fração ou aplicar diretamente a ideia da multiplicação cruzada, que garante que produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Realizando a multiplicação cruzada, nós vamos obter que 5m será igual a 400 vezes 2, não é isso? 400 vezes 2. Esse 5 vai passar dividindo, então o m será igual a 400 vezes 2 dividido por 5. E aqui entra no critério lá da simplificação que nós poderíamos ter efetuado aqui, tá bom, gente? Como 40 dividido por 5 é 8, então essa divisão, né, 400 por 5 vai dar 80. 80 vezes 2 é igual a 160. Então, nós temos aí na empresa Beta 160 mulheres, tá bom? Agora veja bem, o que o problema deseja saber é quantos funcionários essa empresa possui. Mas agora tá fácil, eu sei que são 400 homens e acabei de descobrir que nós temos 160 mulheres, então, né, são quantos funcionários? 400 mais 160, totalizando 560 funcionários. E, portanto, resposta da questão. E o exemplo número 2 diz o seguinte: uma administradora de cartões de crédito tem atualmente 2.100 funcionários. Sabe-se que a relação entre o número de funcionários efetivos e contratados é de 7 por 3. Qual o número de funcionários efetivos essa administradora possui? Vejamos uma solução para esse problema. Olha só, pessoal, de acordo com o problema, a relação entre o número de funcionários efetivos e contratados é de 7 para 3, o que nos permite montar a seguinte proporção. O número de efetivos está para 7, assim como
o número de funcionários contratados está para 3. Ainda no enunciado do problema, nós temos que a empresa atualmente possui 2.100 funcionários, que seria o quadro total aí dessa empresa. Olha só, note que aplicar aqui a propriedade da multiplicação cruzada não resolve o problema, pois nós temos duas incógnitas. E a informação que foi dada, que é os 2.100, na verdade compreende ao total, que seria o número de efetivos com o número de contratados. Veja bem, ao aplicar, por exemplo, aqui a propriedade de multiplicação cruzada, nós não conseguiríamos resolver, pois nós obteríamos a expressão 7C é igual a 3E. E nós temos aí uma equação com duas incógnitas. Dessa forma, como essa informação corresponde à soma dos efetivos com os contratados, eu vou aplicar nessa proporção a segunda propriedade que foi apresentada, que garante o seguinte: eu vou montar uma nova razão entre quem? A soma dos antecedentes, que seria o E somado com o C, e a soma dos consequentes, que seria o 7 somado com o 3. E essa nova razão mantém a proporção, de modo que nós sabemos que a soma efetivo com o contratado, se eu somar esse quantitativo, de acordo com o enunciado do problema, essa soma dá 2.100. 7 mais 3 é 10. E aqui nós podemos eliminar um zero do numerador com um zero do denominador, obtendo assim o que nós chamamos de constante de proporcionalidade, 210. Anotem isso daí, tá? Simbolizado pela letra K. É uma constante de proporcionalidade. Mas o que significa isso, Gilberto? Significa dizer que a fração E sobre 7, ou a razão E sobre 7, tem que ser igual a 210. Bem como a fração ou a razão C sobre 3 também deve ser igual a essa constante de proporcionalidade, deve ser igual a 210. Agora olha só, como no problema a pergunta é qual é o quantitativo de funcionários efetivos, nós vamos proceder apenas com a primeira igualdade, ou seja, a razão E sobre 7 deve ser igual a 210. E esse 7 passa para o segundo membro, multiplicando. Dessa forma, nós vamos obter que o número de efetivos será igual a 210 multiplicado por 7. Logo, o número de efetivos será igual a 1.470 e, portanto, resposta do nosso problema. Professor, e se eu desejasse descobrir o número de funcionários contratados? Aqui nós teríamos duas opções: igualar a razão C sobre 3 com 210 ou simplesmente efetuar a subtração. O total não é 2.100? Subtrai de 1.470 e você vai encontrar então o número de contratados, que nesse caso seria 630. Vamos para a próxima, que diz o seguinte: dois capitais estão entre si na razão de 8 para 3, e o maior deles excede o menor em 25.000. Então, qual a soma desses capitais? Vejamos uma solução para esse problema. Acompanhe. Então, olha só, nós temos dois capitais e eu vou chamar aqui, então, um capital de X e o outro de Y, de modo que o capital X seja o capital maior, O X é maior do que Y. Então, vamos modelar o nosso problema. O que ele diz? Olha, dois capitais, no caso X e Y, estão entre si na mesma razão de 8 para 3.
o que nos permite escrever a seguinte proporção: x está para 8, assim como y está para 3. Y está para 3. Observe mais uma vez que efetuar aqui a multiplicação cruzada, que seria a aplicação da primeira propriedade, não resolve o problema, pois nós temos duas incógnitas, uma vez que na questão não foi informado o valor do x ou o valor do capital Y. Mas olha só, o problema afirma que o maior dos capitais excede o menor em 25 mil. Vamos algebrizar essa informação. Se o maior excede o menor em 25 mil, eu posso algebrizar que se eu subtrair o maior capital, que no caso é o x, do menor, o resultado dessa subtração terá que ser igual a 25 mil. E de posse dessa informação, que sugere uma diferença entre essas duas incógnitas, podemos aplicar a seguinte propriedade. Vamos então montar uma nova razão subtraindo os antecedentes e os consequentes. Eu vou pegar no numerador x menos y e no denominador nós vamos efetuar a subtração de 8 com 3. De modo que, conforme propriedade, essa nova razão mantém a proporção. Agora aqui é simples, olha só. Nós sabemos que x menos y equivale a 25 mil. Tudo bem? X menos y é 25 mil. 8 menos 3 é 5. E essa divisão aqui é uma divisão simples. Como 25 dividido por 5 é igual a 5, então essa divisão é igual a 5 mil. E o que seria esse 5 mil, pessoal? Acabamos de ver no problema anterior que esse 5 mil é o que nós chamamos de constante de proporcionalidade, denotado aí pela letra K. Tá, mas o que é mesmo essa constante de proporcionalidade? O que é que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que x sobre 8 tem que dar igual a 5.000, bem como y sobre 3 também. Y sobre 3 também deve dar igual a 5.000, que é a nossa constante de proporcionalidade. Dessa forma, teremos o seguinte cálculo, o que nos permite concluir, já que esse 8 vai passar multiplicando, que o x é igual a 40.000. Além disso, fazendo y sobre 3 igual a constante de proporcionalidade, que é 5.000, podemos concluir que o y será igual a 15.000, já que esse 3 vai passar multiplicando. Tá, mas o que é que o problema deseja saber? É o x, é o y? Não. A questão deseja saber qual é o valor da soma desses capitais. Dessa forma, 40.000 somado com 15.000, nós temos 55.000. Resposta da questão. E se por um acaso esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de clicar no gostei, no inscreva-se e no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. O Prof. Taon com Gilberto Teixeira. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!